Pessoal, esse é o valor que eu ganho todo dia trabalhando 100% online. Isso me permite trabalhar de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Cancún, no México. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo, eu vou te contar o meu segredo. O interesse do regulamento é justamente promover o maior número possível de jogos entre os grandes. Exato. Eles fazem semifinal de primeiro turno, final de primeiro turno, semifinal de segundo turno, final de segundo turno, semifinal geral, final geral. Para quê? Para que aconteçam muitos jogos entre Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Esse é o objetivo desse regulamento maluco do campeonato. Sei lá, para ter visibilidade, para ter audiência, seja o que for. Só que nesse objetivo, eles acabam desvalorizando, porque é tanto jogo que não vale nada no meio da história. E, ao mesmo tempo, a federação não admite a possibilidade de abrir mão de data alguma. Tem que usar todas as datas disponíveis. Aí cria um outro monstrengo que é o seguinte. A gente tem um monte de data jogada fora aí. Quando chega a semifinal do campeonato, que aí vale muito, é jogo único. Perder um jogo, o cara pode ter feito um campeonato sensacional. Perder um jogo na semifinal, ele está fora. Aí já, afinal, são 2 jogos. Qual é a lógica que isso tem? Nenhuma. Não. Mas por quê? Porque você tem que aproveitar as datas para encaixar semifinal e final de turno e tal. É um bolo doido, que não se justifica, gente. A simplicidade é o melhor caminho para a credibilidade do campeonato, para a compreensão das pessoas, para o interesse das pessoas no campeonato. Porque todo mundo que vai olhar um jogo desse fica pensando, botou o time reserva aqui, botou o time reserva ali. Hoje vale, amanhã não vale, depois de amanhã vale ou não vale. E aí você esvazia o campeonato como um todo. Estamos vendo aí imagens de ontem, Flamengo 3, Fluminense 2. Vocês concordam com o meu vizinho mala, meu querido, nos vê todos os dias, vai ficar bravo comigo, mas você é meio mala mesmo, hein, conselheiro? Você fica enchendo meu saco lá, mas eu gosto muito de você, meu vizinho. Vocês concordam com o conselheiro Miranda, que falou que o Fluminense perdeu, mas ganhou o Fla-Flu? Não concordo não. Tá vendo? Agora, você vê o Flamengo em plena evolução, ganhando forma, ganhando cara, com jogadores que não conseguiam deslanchar, o caso do Diego, do Pará, e que estão jogando muito bem, muito bem. A dupla sensação, é claro, é o Bruno Henrique e o Gabigol. Enfim, o Flamengo num todo tá jogando bem. Agora você vê do outro lado do Fluminense, você bota um time completamente alternativo, sem jogadores de expressão, a não ser o Paulo Henrique Ganso, e a forma de jogar, a forma de atuar é muito boa. Agora, o Flamengo foi predominante na maioria do tempo. Depois do 3-0, deu uma relaxada, e como o Fluminense é um time bastante aguerrido, bastante disciplinado taticamente, ele correu atrás do empate com jovens, né? O João Pedro entrou muito bem no jogo. Na teoria, ele é terceiro reserva, porque é muito jovem, tem apenas 17 anos, mas é um jogador que até a permanência dele no Fluminense vai poder ser melhor aproveitado. Então, o Ganso com muita participação, embora não tenha sido brilhante, porque quando ele levantava a cabeça, ele não tinha à frente o Johnny Gonzalez, o Luciano, o Everaldo, os jogadores que têm maior técnica e velocidade para ele municiar. Ele teve uma participação ativa dentro do movimento do jogo. Acho que foi um grande jogo. Agora vamos ver, invertendo os papéis, se isso se repete, né? Invertendo os papéis, que eu quero dizer. Flamengo dessa vez com um time alternativo e o Fluminense com o seu time titular. O Flamengo não está nem aí para essa saiu. O Flamengo está entendendo uma coisa que assim, o Flamengo está olhando, e eu acho que nesse ponto o Flamengo tem razão por culpa do regulamento. O Flamengo está olhando para o jogo contra o Peñarol. Quarta-feira da semana que vem. Porque esta semana atrapalha o jogo do Peñarol. Então o que o Flamengo tem que fazer? Ele tem que dar atividade para os seus jogadores fundamentais e pensar em ter um time descansado e forte contra o Peñarol. O Abel reclamou de falta de intensidade contra o Madureira e reclamou de falta de intensidade no segundo tempo contra o Fluminense. Ele está julgando que tem desgaste de alguns jogadores, como o Diego, como o Gabriel, mesmo como o Bruno Henrique. Não quer dizer que você vai descansar todos esses nos 2 jogos. Diego e Gabriel saíram ontem. Saíram ontem. Por quê? O Diego caiu de produção depois dos 20 minutos. O Bruno Henrique largou o lado esquerdo do campo depois dos 20 minutos. Quando fez 3-0, o time largou a parte tática. Então, o Flamengo está pensando no quê? Tem uma semana, ganhar a Taça Rio te dá
Qual vantagem? Jogar pelo empate contra o Fluminense na semifinal. Que vantagem Maria leva? É isso aí. Se o Flamengo perde a Taça Rio, perde o Fla-Flu, joga as finais do campeonato, vai jogar contra o Fluminense pelo empate do mesmo jeito. Não, a não ser que o Fluminense ganhe a Taça Rio. Né? Aí o azar do Fluminense, do Flamengo é se o Fluminense ganhar a Taça Rio, porque aí quem joga pelo empate é o Fluminense. Mas, se o Vasco ganhar a Taça Rio, o Flamengo joga contra o Bangu, ele pelo empate. Independentemente do que ele faça nessa semana. Independentemente de estragar o jogo do Penharol. Mas os questionamentos, com a vitória mesmo, com a vitória de ontem, há um questionamento, ó, Abel, acho ridículo. Né? Eu acho que não... Eu acho exagerado, tem 14 jogos. Exagerado é a palavra. É exagerado. Mas, se ele for eliminado pro Fluminense, eu sei que não muda nada. Eu sei que não muda nada. Ele está com plenas condições de ser campeão. Mas esse questionamento não volta à tona? Aumenta. Claro que sim. Mas aí também é uma Campeonato à parte. Também é uma coisa que eu sinto mais esse questionamento na rede social do que na arquibancada. Acho que tem na arquibancada também. Mas a gente está vendo isso muito barulhento na rede social. O torcedor no estádio está apoiando, não é verdade? Você tem razão. É mais rede social do que arquibancada. Mas os torcedores são diferentes. Independentemente disso, vamos pensar o seguinte: você perde o Fla-Flu, vai ter um turbilhão nas redes sociais. Mas o Flamengo vai, a não ser que o Fluminense ganhe do Vasco no domingo, ou do Bangu, o Flamengo vai para a semifinal do Carioca contra o Fluminense com a vantagem do empate. Mas a psicologia do torcedor não é pensar no que mais importa ali na frente, é pensar que perdeu para o Fluminense. Não pode. Rivalidade. Como esse questionamento. O Flamengo ganhou o jogo. Ganhou o jogo, mas como em determinado momento do segundo tempo parecia que o Flamengo faria 4, 5, 6 gols, dada a facilidade que se apresentou no início do segundo tempo, o torcedor ele cresceu, vou fazer uma goleada hoje. E aí, quando termina 3-2, ele, mesmo vitória do Flamengo, ele fica revoltado. Ou alguns torcedores. Porque eles querem ganhar todos os jogos. Amanhã, eu perdi para o Fluminense, mas já estou classificado. Não importa, perdeu para o Fluminense. E o fato torcedor do Fluminense vai pegar, encher o saco amanhã. O fato que amplia isso, Eugênio, na cabeça do torcedor, com certeza, o Flamengo jogou com o que tinha de melhor à disposição e o Fluminense, por ter jogado no meio de semana, lá no Chile, colocou de titulares o